Olá, irmãos, boa tarde a todos. Vamos, irmão, aqui dar continuidade sobre a questão do sábado, tá? Vamos partir agora para o Novo Testamento e vamos agora interpretar sobre a questão do debate entre os fariseus e Jesus sobre a questão do sábado. E veja que incrível, irmão, o que vocês vão descobrir a partir de agora, tá? Então vamos lá, irmão. Vamos aqui para Mateus 12, versículo 9. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Então veja, irmão, que Jesus ele pregava nas falsas igrejas, na falsa religiosa, tá? Achando-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequeada. E ele então, com o intuito de acusá-lo, os judeus com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no dia de sábado? Então você veja aqui, irmão, que os fariseus, com o intuito de acusar Jesus, ele pergunta: é lícito curar no dia de sábado? Então, irmão, para os fariseus, você vê em outras histórias lá na frente, para os fariseus, irmão, era proibido você curar no dia de sábado. Então os fariseus queriam pegar Jesus. Olha só, irmão, o que acontece. Olha só o que acontece, que incrível. O versículo 11. Ao que lhe respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e no sábado era cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-as dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo é lícito no sábado fazer o bem. Então disse ao homem: estendeu a mão e ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como ele tiraria a vida. Então você veja, meus amados irmãos, que se fosse violar a lei de Deus, o que Jesus estava fazendo, curando as pessoas, os fariseus já tinham acusado Jesus e prendido Jesus. Então, irmão, Jesus não estava violando a lei de Moisés, do sábado, tá? Nunca foi proibido de você curar no dia de sábado, nunca foi proibido, né? No dia de sábado, está lá escrito, tá, irmão? Está escrito. Quem quiser capítulo e versículo. No dia de sábado, o sacerdote Arão ia lá ver como estavam os leprosos. Se os leprosos já estavam curados. Então você veja aí, tá? Então você veja aqui, irmão, uma coisa importante que eu vou mostrar para você. Uma coisa muito importante. Veja que Jesus fala que eles vão fazer esforço físico. No dia de sábado, eles iriam fazer esforço físico. Significa que eles vão trabalhar para tirar uma ovelha do buraco. Vão começar a fazer força. Eles vão trabalhar para tirar a ovelha do buraco. No dia de sábado. Então veja, irmão, que incrível Jesus fala. Que o mais importante é a vida. É a vida, irmão. Então, se no dia de sábado uma casa cai o telhado, claro que a gente vamos salvar aquela vida, nós vamos trabalhar, irmão. Vamos pegar a picareta, pegar a enxada, tá? Nós vamos trabalhar. Né? O que? Fazer o bem. Né? Não é para fazer o bem no dia de sábado, é fazer o bem no dia de sábado. Então eu quero dizer a vocês, adventistas, que se no dia de sábado eu não tiver nada para comer, para dar para os meus filhos, e aparecer alguém para me chamar para trabalhar no dia de sábado, adventista, claro que eu vou, adventista, trabalhar no dia de sábado, né? Seja serviço civil, seja lá o que for o trabalho, eu vou trabalhar no dia de sábado para trazer comida para meus filhos. Você acha que eu vou deixar meus filhos morrer de fome por causa do sábado, adventista? Veja o erro que vocês cometem. Veja que regras vocês querem trazer do passado, o jugo pesado. Tá, adventista?
Então tá aí. E outra coisa, adventistas, mestres adventistas e membros. Se eu estou trabalhando e o Platão disse, um exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. E o Platão diz que quem não for trabalhar no dia de sábado vai perder o emprego. Adventista, Leandro Quadros, Pastor Luiz, vocês mestres adventistas, você acha que eu vou perder o emprego, deixar meu filho morrer de fome por causa do sábado? Não, eu estou fazendo bem para mim mesmo, trabalhando para não perder o emprego, eu estou trabalhando para manter a comida, a minha necessidade de sobreviver na terra. Aí você acha que eu vou perder o emprego por causa do sábado, adventista? Como vocês são cruéis. Em alguns adventistas perdeu o emprego por causa de sábado. Isso é muito terrível. Isso é muito terrível. O que vale mais, adventista, é a vida. É a vida. Emprego você não se encontra todo dia, toda hora. É difícil você encontrar emprego. E Deus jamais vai deixar que seu servo perca o emprego por causa de dia na terra, de sábado. Tá bom? Porque o sábado adventista se tornou livre. Nós estamos na lei da liberdade. Jesus veio trazer uma lei da liberdade. Não há mais jugo no dia de sábado, não há mais jugo pesado. O sábado é livre. O sábado não foi abolido, mas o sábado houve-se reforma no sábado. Não é mais regra, não é mais jugo. Tá, adventista? Vamos para mais um capítulo aqui, irmão. Então você veja aqui, irmão, que os fariseus, eles sabiam da verdade, mas eles não diziam. Então ele queria pegar Jesus em algum ponto ali, que para os fariseus, irmão, Jesus não podia curar no dia de sábado. Aí a pergunta é, por que ele não prendeu Jesus, acusou Jesus de estar violando o sábado porque estava curando? Porque na verdade, irmão, os fariseus sabiam, eles sabem da verdade, tá? Eles sabem da verdade. Vamos agora, irmão, para João 9, 13. Vamos para João 9, 13, tá? João 9, 13 diz assim. João 9, 13 diz assim, irmão, olha só. Diz assim: levaram, pois, os fariseus o que dentro e fora cegam. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo, e ele abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegar a ver? Então seja aqui, irmão, vamos continuar, tá? Vamos continuar, que é importante aqui, ó. No versículo 15. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegar a ver? Ao que lhe respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Quem responde aqui, irmão, é o cego, para os fariseus. O versículo 16. Por isso, alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Dizia outros: como pode um homem pecador fazer tamanho sinais? E houve decisão entre eles. Então você veja aqui, irmão, o que o cego dá uma aula para esses mestres fariseus, né? Como pode um homem pecador fazer esses sinais? Isso é verdade, irmão. Nenhum pecador pode fazer milagres como aqueles que Jesus fez, curar o cego, ressuscitar morto, aqueles milagres que Jesus fez, curar os enfermos, nenhum pecador pode fazer. Então você veja a aula que esse cego deu para os fariseus. Então você veja, irmão, a mesma lei dos fariseus é a mesma dos adventistas. Se você não guarda o sábado, você não é de Deus. Veja a conversinha quando a sétimo dia começou a aparecer no Brasil. Só eles eram as verdadeiras igrejas. Todas as igrejas não eram de Deus porque não guardavam o sábado.
Então você veja aqui, irmão, que é a mesma regra dos falsos fariseus, tá? Então, como eu já mostrei aqui, irmão, para vocês, lá em Mateus, né? Os fariseus eles sabem da verdade, que curar, fazer o bem no dia de sábado, não é pecado e não é violar a lei. Mas como são homens maus, são filhos do diabo, eles ateimam, ele insiste nas suas leis, nas suas regras, no seu jugo. Assim como os adventistas, ele insiste na guarda do sábado. Tá, irmão? São laia de fariseus, tá? São parentes de fariseus esses adventistas. Eles repetem e fica continuando falando da guarda do sábado, né? São os mesmos fariseus do passado. Vamos aqui, irmão, para Lucas 13:14. Vamos para Lucas 13:14, tá? Lucas 13:14 diz assim: o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado. Então veja, irmão, o mestre, o chefe, estava indignado por causa de Jesus no dia de sábado. Então olha só, irmão, o chefe da sinagoga, indignado, vê que Jesus curava no sábado. Disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesse dia para ser curado, e não no sábado. Então veja aqui, irmão. Então veja, irmão. E essa passagem aqui, irmão, ela é muito incrível. Então você veja, irmão, que é a mesma coisa da doutrina da igreja falsa seita dos adventistas. Não é que no sexto, trabalhar no sexto dia e no sábado é para descansar, para não fazer nada. Então a mesma doutrina que esse falso mestre da sinagoga de Satanás está falando. Então veja, irmão, o que esse mestre da sinagoga de Satanás fala, da seita, falando para a multidão, que é no dia sexto que se deve trabalhar, fazer a obra, e não no sábado. Veja, irmão, a mesma doutrina da igreja sétimo dia é a mesma doutrina desses judeus que não acreditam em Jesus, que segue também essa regra do sábado. Veja o que Jesus responde, irmão. Veja o que Jesus responde. Aqui é muito incrível. O versículo 15. Disse, porém, o Senhor. Veja, irmão, a resposta que Jesus dá para esses homens, para essa religião religiosa. Hipócritas, cada um de vós não se despende da manjedoura no sábado, o seu boi ou o seu jumento, para levá-lo a beber água, né, irmão? Por que motivo não se deveria livrar deste castigo, deste cativeiro, em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos o glorioso feito que Jesus realizava. Que incrível, irmão, é muito incrível, irmão. Veja que Jesus envergonhou a religião do passado, a religião. Porque a palavra verdade, irmão, envergonha qualquer religião. A Igreja Católica, a Igreja Universal, a do Valdomiro, envergonha qualquer pastor da teologia. A verdade é que envergonha. E eles se sentem envergonhados. Então você veja aqui, irmão, que resposta Jesus deu. Muito incrível. Então olha aqui, irmão, uma coisa importante aqui que vocês devem saber. Então Jesus diz, Jesus chama de hipócritas. Né? Jesus se indignou, irmão. Jesus se indignou com essa raça de serpente dos fariseus, do mestre da sinagoga. Então veja, irmão.
Por que motivo não se deveria livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão? Entendeu, irmão? Então você veja aqui, tá? E eles, irmão, ficaram envergonhados. Cadê que ele prendeu Jesus, irmão? Se Jesus realmente estava violando o sábado, por que ele não prendeu Jesus? Se Jesus estava realmente violando a lei de Moisés. Como eu falei, irmão, ele sabe da verdade. Ele sabe da verdade, os fariseus, mas eles não diziam. E outra coisa importante aqui, irmão, que eu quero revelar para vocês, em nome de Jesus, tá? Se você ler, irmão, a história de Israel todinha, tá? Você vai encontrar lá, irmão, porque eu não sei onde é que está aqui, mas está lá escrito, tá bom? No dia de sábado, irmão, no dia de sábado, o Senhor disse para o seu povo que não era para pegar seus animais para ir beber água no rio. Não, Jesus disse, Deus falou que era para deixar os animais quietos, descansando com a água lá. Ele ia botar água suficiente no dia de sábado para os animais. Não era para ninguém pegar o animal para sair, para beber água no rio. Isso não podia, tá, irmão? Não podia. Então, veja, irmão, veja que esses fariseus faziam isso. Pegava o seu boi, tirava do local para ir dar água no rio. Então veja o que Jesus falou para eles. Entendeu, irmão? Porque não é pecado não, irmão. Não existe mais essa lei de você não pegar seu boi para dar água. Mas essa lei, irmão, eu estou declarando para vocês, tá? Quem tiver dúvida, é só pedir capítulo que eu vou procurar na Bíblia e vou dar para vocês. É só pedir no Facebook. Não estou aqui, irmão, para mentir, falar, não. Quem quiser prova, eu procuro na Bíblia e provarei para vocês essa lei que você não podia, irmão. Você não podia pegar seu animal para um dia de sábado para levar para o rio para dar água. Não podia. Deus disse que é para o animal descansar também. Assim como o homem estava descansando no dia de sábado, os animais também eram para descansar. Não era para pegar o animal para caminhar eles. Entendeu, irmão? É incrível, irmão, esses mistérios que eu estou revelando para você, tá? Então você veja, irmão, que os fariseus eles gostavam de botar regras pesadas, tá? Vamos agora aqui, irmão, para... Vamos aqui para... Então, meus amados irmãos, né? Como aquela passagem que Jesus fala de Davi. Davi, ele esteve fome no dia de sábado. E os seus homens também estavam com fome no dia de sábado. E aquele pão, meus amados irmãos, aquele pão só era permitido comer, era somente o sacerdote. Ninguém podia comer aquele pão, era somente os sacerdotes. Então você veja que isso aconteceu, meus amados irmãos, no dia de sábado. Então, a pergunta é, Deus matou Davi? Davi e os seus homens morreram por violar essa lei? Os sacerdotes morreram porque pegou o pão que não podia dar para o homem? Porque o pão, irmão, o pão era só para o sacerdote, o pão santíssimo, né, o manjar, era somente para o sacerdote comer, não era para dar para qualquer homem, não, somente para o sacerdote. Aí eu pergunto, irmão, o sacerdote foi castigado por Deus? Davi, ele morreu por causa do dia de sábado também? Claro que não, irmão. Então, os sacerdotes, tá, irmão? Os sacerdotes, eles pecaram no dia de sábado. Presta atenção, tá, irmão? Porque no dia de sábado, você não podia pecar de maneira nenhuma, nem apanhar lenha, nem fazer nada. Então, você não podia pecar no dia de sábado. Então, o que acontece é que os fariseus, irmão, o que acontece é que o sacerdote do Senhor, ele violou a lei. Ele pegou o pão, que era somente dado para o sacerdote, e deu para Davi e seus homens. Aí eu pergunto, Deus castigou o sacerdote? Deus castigou Davi e seus homens?
Claro que não, irmão. É como Jesus falou, o importante é a vida. Então Deus, ele permitiu o sacerdote matar a fome do servo de Deus, Davi, e dos homens, tá bom? Então veja aí, irmão, que incrível, muito incrível. E outra coisa, irmão, que Jesus ele fala para os fariseus, meus amados irmãos, a disputa, o combate, o debate entre Jesus e o fariseu. Jesus ele fala assim, irmão, quem foi que criou vocês? Foi o sábado? Ou Jesus fala assim, irmão, né? Perdão. Jesus fala assim, o homem foi feito por causa do sábado e eu esqueci o restante, irmão. Eu esqueci o resto. Ou foi... Então você veja, irmão. Mas o que quer dizer essa passagem, irmão? Então, irmão, essa passagem quer dizer... Jesus está dizendo assim, vou dizer mais claro. Eu vou falar mais claro, sabe, irmão? Vou trazer interpretação. É como eu chegasse assim para os adventistas e dissesse assim para o Leandro Quadro. Leandro Quadro, quem foi que criou você? Foi o sábado, o dia daqui da terra, o sábado, ou foi Deus? Era essa a pergunta, irmão, que realmente está acontecendo ali entre Jesus e o fariseu. Jesus diz, o sábado foi feito por causa, né, do homem, ou o homem foi feito por causa do sábado. Então você veja, irmão, Jesus ele diz, o sábado foi feito por causa do homem, ou o homem foi feito por causa do sábado. Então você veja, irmão. Então é nessa parte que eu estou falando. Porque os fariseus, meus amados irmãos, assim como os adventistas, eles têm um sábado como se fosse Deus. Eles têm um dia, né? Porque o sábado é o dia da terra. O sábado é o dia da terra, né? Que Deus santificou esse dia. Mas os fariseus, eles tinham o sábado como Deus, né? Como Deus estava trocando o sábado, o dia, por Deus. Então era assim, irmão, que estava acontecendo. Porque esses fariseus, eles adoram tudo, é o sol, é a lua, é boi, é bezerro. Tá? Então eles adoravam tudo. Pegavam as coisas, figuras da terra, as criaturas, as naturezas, eles adoravam tudo, irmão. Então eles tinham o sábado como Deus, como se o sábado foi que criou eles. Entendeu, irmão? Então era isso que Jesus queria dizer. Por acaso foi o homem criado por causa do sábado? Entendeu, irmão? Então você veja aí. Então é isso hoje. Os adventistas têm o sábado como se fosse Deus. Se você não guardar o sábado, você vai perder a salvação. Porque o sábado está na lei, está nos 10 mandamentos. Então você veja, irmão. Quer dizer que o sábado, o dia da terra, é Deus agora? Se você não guardar, você não vai ser salvo. Então você veja aí, irmão, a grande loucura que esses homens cometem. Tá, irmão? Então nós estamos numa lei, irmão, da liberdade. Houve-se mudança de lei. Jesus acrescentou na lei dos mandamentos, né? Como eu já expliquei lá, mas tem passagem que você vê que Jesus acrescentou nas leis dos mandamentos também. Então olha só, irmão, veja só. Vamos ver aqui. Jesus acrescentando na lei de Moisés, tá? Ó. Mateus 5, versículo 38. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resista ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volte também a outra. E ao que quer te mandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não volte as costas ao que te deseja que lhes empreste. Então você veja ali, irmão. Ali, irmão, são acréscimo de Jesus. E ai daquele, irmão, e ai daquele que violar essa lei, esse mandamento que Jesus acrescentou. Então aquela lei que era olho por olho, irmão, não existe mais. Mas os fariseus, eles tinham essa prática dessa lei de Moisés, de aplicar no povo, né?
tudo dos fariseus era olho por olho, queria matar Jesus, queria matar qualquer um. Os fariseus, eles tinham essas leis de Moisés que foram abolidas, tá, irmão? Como eu já falei, se você ler o Velho Testamento todo, irmão, da história do povo de Israel, Deus, ele proibiu de você matar as pessoas. Deus agora manda que nós amamos o nosso próximo, o nosso inimigo. Esse amar, irmão, esse amar os nossos inimigos está lá no Velho Testamento. Está no Velho Testamento. Outra que Jesus acrescentou foi essa aqui, irmão. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiará o teu inimigo. Né? Amarás o teu próximo e odiará o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Entende, irmão? Então aqui Jesus acrescentou na lei de Moisés. Então você veja, irmão, não existe mais isso de você ter ódio do inimigo. Mas os fariseus, ele carregava essa lei que foi abolida. Ele tendo ódio de Jesus, tendo ódio das pessoas que não guardavam os Torá deles, das leis de Moisés que foram abolidas. Tá, irmão? Nem todas as leis de Moisés foram abolidas, não. Tá bom? Então, outra coisa que eu quero declarar para vocês, irmão, que o sábado, os 10 mandamentos não foram abolidos, não. Tá? Deus guardou esses 10 mandamentos dentro da arca. Vai ser por testemunha contra o povo. Qualquer pastor, qualquer irmão que disser que o sábado foi abolido, os 10 mandamentos vai julgar você para o lago de fogo, tá? O que eu quero dizer para vocês, irmão, que o sábado está aí, para que as pessoas não tenham desculpa, porque como diz lá em Eclesiastes, parece, se eu não me engano, há tempo para tudo, mas não há tempo para Deus. A desculpa das pessoas é que eu trabalho muito, não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que conquistar, eu tenho que procurar o meu sonho, eu tenho que conquistar, e não tem tempo para Deus. E sempre a desculpa é essa, que não tem tempo. Aí trabalha de sábado, de segunda a sábado e assim vai, e não tem tempo para Deus. Mas o sábado está aí, irmão, porque ninguém chegue no dia do tribunal de Deus e diga: Senhor, eu não tinha tempo, Senhor. Eu estava trabalhando para manter a necessidade do meu filho. Ninguém tenha desculpa diante do trono de Deus. Porque Deus vai dizer: eu deixei o sábado. Entendeu, irmão? Então ninguém tenha desculpa diante do trono de dizer que não tinha tempo de ler a Bíblia, não tinha tempo de buscar a Deus, para poder se encher da presença. Ninguém tenha desculpa, porque Deus deixou o sábado, tá, irmão? Então eu quero declarar para vocês, irmão, que a mudança do sábado é esta, que o sábado se tornou livre. Quem guarda, glória a Deus, será salvo. E quem não guarda, irmão, não tem costume de guardar sábado, glória a Deus, também vai ser salvo, contanto que esteja na prática das obras de Deus, nos mandamentos, tá? Então, como eu falei, meus amados irmãos, assim como eu mostrei aqui em Mateus, Jesus acrescentando na lei, por mandado do Pai. Bem assim nós temos a lei, irmão, lá, os mandamentos de Jesus, que não é para nós julgar ninguém por causa de sábado, de festas, tudo separado, tá, irmão? Tá separado. Festa tem um ponto, sábado tem um ponto, tá separado. Porque os adventistas dizem: não, aqui está falando da festa de sábado. Mentira, irmão, tá? Mentira. Cada um está separado do um do outro. Aqui é uma coisa, aqui é outra, não se pode misturar. Tem um ponto. Então Deus falou, irmão, que não é para julgar questão de sábado, de dia, ou de festa, ou de... Jesus, irmão, ele falou. Se Jesus falou, irmão, esse mandamento, essa lei, ai daquele que desobedecer. Então, meus amados irmãos, o que significa julgar? Julgar significa, irmão, você botar, tipo, uma regra, tipo, botar um peso na pessoa. Ah, isso não pode, né? Isso não pode. Aí você já está julgando a pessoa.
Olha, não, é para fazer isto. Aí você já está botando o quê? Você já está julgando a pessoa que ela tem que fazer isto e não aquilo. Então ela já está julgando. Então Deus falou, Jesus falou, meus amados irmãos, que não é para julgar ninguém em questão de sábado, nem dias. Então eu jamais vou julgar as pessoas que é para guardar o sábado, não sei o que, não, irmão. Vamos imitar Jesus. Jesus pregou foi a palavra. Jesus não era adventista, saiu por aí pregando de sábado, guarde o sábado, né? Guarde o dia de sábado. Jesus pregou isso, irmão, para as pessoas. Os apóstolos, os discípulos pregaram isso, irmão. Guarda o sábado, não sei o que, guarda o sábado. Pregaram isso, irmão? Claro que não, irmão. Então entenda uma coisa, tá, irmão? A Bíblia diz que é para nós ser imitador de Jesus em tudo. E dos apóstolos, discípulos do profeta. Então faça o que eles fizeram. Pregue os mandamentos, pregue a palavra. Tá? Então é proibido de eu botar essa regra do sábado antiga, pesada, que se não guardar não vai ser salvo. Não porque não sei o que. Tenha cuidado, irmão, tá? Tenha cuidado. Então, não esqueça, meus amados irmãos, Jesus é a própria lei. Toda a lei está em Jesus. Se Jesus falou, ponto final. Não julgue ninguém para guardar o sábado. Não julgue ninguém, mas o sábado está aí, para que ninguém tenha desculpa diante do trono de Deus. Ah, eu não tinha tempo, meu Senhor, não sei o quê. Porque Deus vai falar, eu deixei o sábado. Então ninguém vai ter desculpa no dia do tribunal. Porque não teve tempo de buscar a Bíblia, porque não teve tempo de buscar mais a Deus, porque tem pessoas que buscam a Deus há pouco, tem pessoas que oram há pouco, lê a Bíblia há pouco, porque não tem tempo, só quer estar pensando no futuro de sonho, pensando mais no trabalho, mas não tira um dia de sábado para poder estudar a Bíblia, para poder buscar a presença. Ninguém faz isso, tá, irmão? Então o sábado, irmão, ele não foi abolido. E ai daquele, irmão, como eu já publiquei para vocês, ai daquele que violar a lei de Moisés. O castigo é grande. E castigo mais severo, irmão, será para quem pisar e calcar o pé de Jesus. E como é pisar em Jesus, irmão? O que é pisar em Jesus? É você violar a lei de Jesus. Como os adventistas fazem. Eles violam a lei de Jesus, os mandamentos de Jesus. Eles dizem, irmão, que Jesus não teve mandamento, Jesus não teve lei. Irmão, que conversa é essa, meus amados irmãos? Que conversa é essa deles dizerem que Jesus não tinha mandamento? E eu tenho toda a prova aqui, irmão. A Bíblia mostrando os mandamentos de Jesus. É incrível o apóstolo Paulo falando dos mandamentos de Jesus. Mandamento, irmão, são leis. Mandamento significa leis. Todos os mandamentos de Deus significa lei. Os 10 mandamentos significam o quê? Os 10 mandamentos. Mas Deus chamou de lei. Deus falou, as leis que eu dei no Monte Horebe, os 10 mandamentos. Irmão, entenda uma coisa. Deus, ele deu muitas leis para Moisés, muitos mandamentos. Então Deus pegou 10 mandamentos e separou o que era assim, o que era mais assim, mais importante para Deus, tá? Então Deus separou o mais, sabe? O mais. Então separou 10 mandamentos mais importantes para Deus, tá, irmão? Mas Deus também, ele deu para Moisés mandamentos e leis, fora os 10, mas são a mesma coisa. Não há diferença, mandamento e aqui é lei. Não há diferença não, irmão, tá? Então Moisés escreveu tudo no livro da lei. Escreveu toda a lei de Deus, todo mandamento no livro. Então não fica aí, irmão, achando que tem que ser escrita com o dedo. Não, irmão. Cuidado com os adventistas. Porque os adventistas são católicos. Só fala dos 10. Se você pergunta, irmão, quais são os mandamentos de Deus, a lei de Deus, eles vão dizer, é os 10 escrito com o dedo. Tá entendendo, irmão? Que conversa é essa, irmão? Só existe 10 mandamentos? Só existe 10 leis de Deus? São loucos, irmão. Esses homens são loucos.
esses homens são loucos, né? É como eu falei, irmão, a lei de Deus é espiritual. A lei de Deus veio, os mandamentos, e a lei de Deus veio através do seu Filho Jesus, tá? Novas, boas novas. Então Jesus citou muitos mandamentos e leis, da qual os fariseus não queriam receber, assim como os adventistas só fala dos 10, mas não fala muitos dos mandamentos que Jesus falou. Tá, irmão? Então tá aí, irmão, a grande prova da verdade sobre a questão do sábado, tá bom? Jesus juntou a lei de Moisés com o novo, as duas alianças, irmão. Duas alianças, a aliança lá do Velho Testamento e a aliança aqui em Jesus. Jesus juntou as duas em forma de ordenança. Então Jesus, ele fez ordenança, que não é para ninguém julgar ninguém por causa de sábado. Não, irmão, é para nós pregar a palavra, não é falar de sábado, guarda o sábado, não sei o quê, tá, irmão? Então, irmão, Maria Madalena, ela já ia no dia de sábado, e lá onde está Jesus, lá no sepulcro, no dia de sábado ela já ia, mas só que ela se lembrou do que diz a lei, ela se lembrou como era costume, irmão, dela guardar todo sábado, então ela voltou para trás. Por quê? Porque era costume dela, ela guardar todos os sábados como manda a lei. Como é que manda a lei, irmão? A lei manda que guarde o sábado. Então ela guardava o sábado porque era costume. Mas quem não tinha costume de guardar o sábado, vai ser salvo também, irmão. Que Jesus já deixou o mandamento e a lei. Jesus já acrescentou. O sábado agora é livre. Nós estamos na lei da liberdade. Tá, irmão? Nós estamos na lei da liberdade. Então, só havia culto só no dia de sábado para os fariseus. Os fariseus só pregavam a palavra, irmão, só no dia de sábado. Mas Jesus não, Jesus pregava todos os dias. Então, Jesus ia no dia de sábado lá para dentro das religiões, pregar lá dentro, porque era costume de Jesus ir no dia de sábado, porque era exatamente aonde os fariseus iam, só no dia de sábado pregar a palavra, né? Ele só pregava a lei de Moisés só no dia de sábado, mas Jesus pregava todos os dias, fazia a obra todos os dias, trabalhava todos os dias. E outra coisa, irmão, para finalizar, tá? Eu já mostrei lá em Gênesis que Deus, ele trabalhou no dia de sábado, tá, irmão? Deus, ele terminou sua obra, foi no 7º dia, irmão. Veja que Deus trabalhou no dia de sábado. E é por isso que Jesus falou, meu Pai trabalha até hoje. Porque Deus, irmão, trabalhou no dia de sábado. Depois que Deus terminou a sua obra no 7º dia, né, de tarde, de manhã, e à tarde, Deus terminou a sua obra. Criou o céu invisível, criou os anjos, aí Deus abençoou o dia de sábado e Deus subiu com os seus exércitos, tá, irmão? Então, no último dia, no 7º dia, Deus criou os anjos. Foi no 7º dia, Deus criou os anjos. Criou o 3º céu, que é a morada de Deus invisível, e Deus subiu. Tá, irmão? Então, Deus, ele trabalhou, está lá escrito, irmão, está lá escrito. E no 7º dia terminou a sua obra. Então, irmão, como eu falei, se a Bíblia diz que Deus terminou no 7º dia, é porque Deus trabalhou no 7º dia. Tá, irmão? É muito incrível essa revelação, tá? Então tá aí, irmão, todo o mistério do sábado, tá? Não esqueçam, nós estamos na lei da liberdade. Jesus veio acabar com aquela confusão, irmão, com aquela confusão que estava vendo dos fariseus botando regra de sábado no povo. O coitado do aleijado que pegou aquela rede aqui, a carga, tá, irmão? Não podia, irmão. Não podia no dia de sábado você pegar carga nenhuma, nem uma rede e botar aqui. Não podia não, irmão. Mas você veja, irmão, Jesus aí liberando a lei sobre o sábado livre, né? Então, quando Jesus curou o aleijado, ele pegou sua rede, a carga, ó, e os fariseus ainda reclamou.
porque aquele aleijado, ou foi aleijado ou cego, né? Se eu não me engano, os fariseus reclamou com aquele aleijado que pegou a carga, a rede, reclamou com eles. Então você veja, irmão, a mudança do sábado, o sábado livre, tá, irmão? Então realmente aquele aleijado não podia pegar aquela carga ali, aquela rede e botar nas costas. Não podia não, irmão, tá? Não podia. Mas agora, irmão, nós estamos na lei da liberdade, né? Jesus veio acabar com essas seitas dos fariseus que estavam oprimindo o povo, botando regra pesada do sábado no povo, né? Dos coitados, dos pobres, botando regra do sábado, sei o que, tem que guardar na força. Os fariseus faziam com que o povo guardasse o sábado na força, a pulso. Mas Jesus veio acabar com isso. Então é aquilo, irmão. Quem guarda ou não guarda, será salvo, né? É a mesma coisa da comida, né? É a mesma coisa da comida, irmão. Quem come legume, né? Não julgue, preste só, irmão. Quem come legume, não julgue o que come carne. E o que come carne, não julgue o que come legume. Porque Deus fala, irmão, de 3 palavras: sábado, comida e dias. Então você veja, vamos pegar agora o sábado. Ninguém julgue aquele que não guarda o sábado. Não julgue. E aquele que guarda o sábado, né? Deixa eu começar aqui, irmão. Aquele que guarda o sábado, não julgue aquele que não guarda o sábado, porque é de Deus, e ponto final. E aquele que não guarda o sábado, não julgue aqueles que guardam o sábado, tá, irmão? Porque é de Deus também. Mas vamos entender aqui, irmão, para você não confundir, tá? Por exemplo, irmão, se eu quiser guardar todos os sábados, claro que eu serei de Deus. Se eu quero guardar todos os sábados, glória a Deus. Mas esses adventistas aí, irmão, são seita dos fariseus, tá bom? Eles botam regra, eles fazem abstinências de comida. Irmão, a Bíblia diz, irmão, que é doutrina de demônio. Quando você faz abstinência daquilo que Deus criou, irmão, é incrível, é muito incrível, irmão. Então, quero revelar para vocês, irmão, que doutrina de demônio é quando você proíbe as pessoas de fazer aquilo que é lícito, tá? A comida que Deus criou, não importa se é porco, tá, irmão? Nós só não vamos comer morcego, tá, irmão? Nós só não vamos comer morcego, cobra e, sabe? Nós vamos comer aquilo que nossa consciência sabe que deve comer. Né? Negócio de morcego, cobra, não sei o que, isso aí eu não vou comer jamais, irmão, porque a minha consciência sabe muito bem o que eu devo comer. Mas um porco não é um bicho como um morcego, o porco não é um bicho como cobra. Não, o porco eu vejo um animal que a minha consciência vê que eu devo comer. Mas antigamente Deus proibiu, irmão, esse porco, essa carne gostosa, né? Essa carne gostosa, porque os judeus de Israel gostavam, irmão, de comer carne de porco. Então Deus tirou esse carne de porco. O que o povo de Israel mais gostava, Deus tirou para disciplinar esse povo. Era um povo, irmão, que gostava de comer carne, misericórdia. Gostam de comer carne que eu nunca vi na vida. Até choraram para comer carne, irmão. Você veja. Então por isso que Deus tirou as coisas que eles gostavam para disciplinar, né? Para disciplinar, preparar o povo para quando Cristo viesse. Tá, irmão? Então tá aí a prova, irmão, tá bom? Nós estamos na lei da liberdade, tá? Não bote julgo em ninguém, não bote regra, julgos pesados em ninguém e ponto final. A nossa salvação é olhar para Jesus, é olhar para Cristo. Cristo é a lei, não é olhar para o sábado como salvação, não é olhar para a comida como salvação, como saúde. Não, irmão. A nossa saúde é se guardar os mandamentos e a lei. Deus falou e fez a promessa que se você guardar os mandamentos, irmão, Deus ele lhe dá saúde e prolongação de vida. Não é a comida não, irmão. Não é a comida não, irmão. É Deus que falou, se você guardar os mandamentos. Essa é a promessa, tá? E é por isso que eu tenho saúde. Eu como de tudo. Irmão, eu tenho saúde. Nunca precisei
estar usando remédio, ou fiquei doente para ir para o hospital. Nunca. De lá para cá, tá, irmão? De lá para cá, sim. Eu adoeci lá com meus 20 anos, né? 2 vezes só e pronto. 2 vezes eu adoeci, nunca mais precisei estar indo para o médico ou comprar remédio para usar. Eu nunca, irmão. Porque eu sempre creio na promessa. Eu creio na promessa. Quem dá saúde e prolongação de vida é Deus. Não é a comida, não é exercício físico. Não, irmão. É Deus. Até as pessoas que fazem exercício físico adoecem, tem câmbia na perna, o joelho começa a ficar dormente porque fazendo física diariamente, né? Isso, irmão, isso é dito até para os médicos. Você fazer física, andar na rua direto, vai ter problema na sua perna. Veja o que acontece. Mas saúde mesmo, foi Deus que prometeu. Tá, irmão? E eu sou a prova disso. A minha saúde, não preciso de usar remédio. Quando eu tenho febre, que eu nunca mais tive febre, graças a Deus. Quando eu tenho febre, eu sou curado sozinho, sem precisar de remédio, irmão. Tá? Sou curado sozinho, graças a Deus, por causa da minha grande fé. A fé de mover montanha. Tá? Que Deus, irmão, abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.